Olá pessoal, tudo bom? Eu vou ler hoje aqui um versículo da Palavra de Deus, no Salmo 46, no versículo 7. Salmo 46, versículo 7, onde diz assim: O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Eu quero não pregar hoje, mas contar um testemunho de algo que aconteceu comigo antes de eu ir para a igreja, antes de eu me converter, no ano de 92. Eu estava servindo no quartel em Quitaúna, Osasco, no 4º BIB, Batalhão de Infantaria Blindada. E eu já tinha um ano e 3 meses servindo no quartel, e eu ia sair na 3ª baixa. E eu não pegava mais escala de serviço, só que aí colocaram eu na escala para ficar na guarita na estação rádio. Era um serviço que a gente pegava fora do batalhão, do outro lado da avenida. E aí eu fui numa festa um dia antes. Eu lembro que eu estava de serviço no domingo, e aí no sábado à noite eu fui para um baile assim que faziam na rua. Aí eu dancei, fiquei lá até umas 4 da manhã, tomei uma cerveja, depois vim embora para casa com muito sono, e aí acordei atrasado. Acordei no domingo, acordei 8 horas da manhã, e eu tinha que estar no quartel às 6, se eu não me lembro bem. E aí eu, acordando atrasado, eu troquei de roupa e desci. Quando eu cheguei perto da estação de trem, o trem que eu ia pegar passou. Eu já estava atrasado. E aí eu deixei passar. E em vez de entrar na estação, eu voltei para casa. Aí cheguei em casa, minha mãe ficou assustada, falou: você não vai? Eu falei: já estou atrasado, o trem passou, não consegui pegar. Deixa para lá, amanhã eu converso com eles, terça-feira é meu último dia. E voltei a dormir um pouco. Aí quando chegou na segunda-feira, que eu entrei no quartel, todo mundo já sabia da minha história. E todo mundo me via e me perguntava: você faltou no domingo? Você é doido? Com certeza você vai ser chamado para conversar. Quando eu cheguei na minha companhia, o sargento Prado olhou para mim e falou assim: depois nós vamos conversar, você não veio ontem, faltou no serviço. Aí eu já fiquei assustado. Aí eu saí de perto dele, fui para o meu lugar, depois entrei dentro da sala de armeiros, porque eu era armeiro no quartel, e eu comecei a pensar na burrada que eu tinha feito. Aí eu tranquei a sala de armeiros, tirei o meu boné, ou cobertura, né? Dobrei o joelho e falei com Deus. Eu tinha uma Bíblia pequenininha no bolso, que eles davam pra gente lá. A Bíblia dos Gideões, a Bíblia pequena. E aí lá eu fiz uma oração e falei para Deus. Eu falei: Deus, eu não vou na igreja. De vez em quando eu ia na congregação cristã, mas depois eu saí. E eu falei: Deus, eu não vou na igreja. Eu bebo, eu fumo, eu falo palavrão. A minha vida está toda errada, mas eu sei que o Senhor pode tirar eu daqui, porque o Senhor tem poder. O Senhor manda mais do que o exército, porque o Senhor criou tudo. E aí eu fiz essa oração, e até na hora eu fiquei tão angustiado assim que eu chorei um pouco. E aí eu estava orando, aí alguém bateu na porta. Era o soldado Ortiz. Se eu não me lembro bem, ele era do Uruguai. Aí ele falou assim: Johnson, o capitão quer falar contigo. Aí eu fiquei com medo assim, aí eu limpei o rosto, coloquei o boné de volta, levantei e fiz. Aí fui lá na sala do capitão. Antes de eu entrar na sala dele, uma voz falou dentro de mim: mente pro capitão, fala para ele que sua mãe estava doente, suas irmãs não estavam bem. Mente. Aí eu ouvi uma outra voz dizendo assim: não mente não, porque toda vez que você mentiu, você se deu mal na sua vida. Fala a verdade para ele.
obedeci essa voz, não a outra voz que mandou eu mentir. Cheguei no capitão, com licença, capitão, permissão para falar com o senhor. Aí ele, fala, monstro, por que você faltou domingo? Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, eu ia mentir pro senhor, mas eu vou falar a verdade. Eu faltei porque eu quis. Aí ele, o quê? Falei, então, capitão, eu fui para uma festa sábado à noite, bebi, fumei, tomei uma cerveja, dancei, fiquei até 4 horas da manhã. E cheguei em casa, fui dormir. No domingo eu acordei atrasado, coloquei a farda. Quando eu cheguei na estação de trem, o trem já tinha passado. E aí eu resolvi voltar para casa. Não vi. Aí ele olhou assim e falou, seu caso vai ser difícil, porque... Mas aí ele deu risada. Eu nunca vi um soldado falar a verdade, é a primeira vez. Já que você falou a verdade, eu vou tentar te ajudar. E aí eu falei, tá bom, permissão para me retirar. Saí da sala dele e fiquei pensando, como ele vai me ajudar? Porque o comandante do batalhão tinha falado que quem faltasse no domingo só ia receber reservista se tivesse visita dos pais no quartel, para explicar. Ou um atestado de alguma coisa muito séria, uma doença muito séria. Isso foi o comandante do batalhão que falou no desfile. E o capitão Cessi era subordinado a ele não poderia me ajudar. E aí fui para casa, segunda-feira. Na terça era o último dia, teve formatura, teve festa, teve exposição de armas, teve o último desfile nosso. E eu, com medo daquela situação, eu não falei para minha mãe que ia ter tudo isso, porque eu não queria que ela soubesse que eu ia ficar detido, que eu ia preso naquele dia, e que ela teria que ir lá conversar. Aí na terça-feira eu fui lá, angustiado, devolvi a minha farda, devolvi mochila, as coisas que eu tinha. E aí a multidão, o pessoal passando para lá e para cá, todo mundo com a sua família, e eu sozinho, não conseguia sair do lugar. Aí o capitão veio, colocou a mão no meu braço, aí eu me assustei. Aí ele falou, por que você não foi me procurar com o seu problema? Eu falei assim, então, capitão, eu tô com tanto medo que eu nem saí daqui. O que vai acontecer comigo? Aí ele falou assim, você foi um bom soldado aqui dentro do quartel. E você ajudou, você fez desenho pra gente, você ajudou nas instruções. E aí os sargentos fizeram uma reunião, junto com você faltou mais uns 4 soldados. Aí eu já fiquei assim, né? Aí ele falou assim, então 2 vão ficar detidos e os outros 2 a gente vai chamar o pai ou a mãe aqui para conversar. Aí eu segurei ele também e falei assim, e eu, o que vai acontecer comigo? Aí ele disse para mim, olha, você tá livre. Aí eu me assustei. Aí eu falei, o quê? Eu tô livre desse inferno? Quando eu vi, já tinha falado. Aí ele falou assim, pode ir lá carimbar sua reservista. Os sargentos fizeram a reunião e eles decidiram que você pode estar liberado. Aí eu agradeci ele, cumprimentei e falei, ô capitão, obrigado, valeu. Saí naquela alegria e saí, fui pra fila carimbar minha reservista. E na hora de carimbar a reservista, estava quase chegando a minha vez e veio aquela voz dentro de mim. Aquela voz mansa falou assim, sabe quem tirou você daqui? Fui eu. E eu fiquei, eu? Como eu? E falou a segunda vez, fui eu que tirei você daqui. Você falou comigo ontem. Você dobrou os joelhos e fez uma oração. E eu te ouvi. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Será que Deus está falando comigo? Aí na terceira vez falou de novo. Você tem vergonha de falar de mim para ele? Sai da fila, vai lá e fala para ele que eu tirei você daqui. Eu quero que você faça isso. Você tem coragem? Aí eu já fiquei assustado, o coração começou a acelerar, comecei a tremer. Aí eu lembrei um versículo na Bíblia, aquela Bíblia que eu lia dentro do quartel. Estava escrito em Mateus capítulo 10,
31 ou 32. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do Pai e dos anjos que estão no céu. E aí com essa palavra eu falei, peraí, se eu tiver vergonha de falar do Senhor para o capitão, o Senhor não vai falar de mim para Deus? O Senhor não vai citar meu nome lá em cima? Ah, eu vou. Aí eu olhei pro cara atrás de mim e falei, tô saindo da fila, depois eu volto. Aí ele ficou me olhando assim. Saí da fila, já era a minha vez. Saí da fila correndo. Fui até o capitão, ele já estava entrando na sala dele. E eu falei, capitão, volta aqui. Aí ele, o que foi? Eu não já te ajudei? Aí eu falei, o senhor vai achar que eu estou doido, mas eu tenho que falar isso pro senhor. Não foi o senhor e nem foi os sargentos que tiraram eu desse quartel. Como não? A gente ajudou você, rapaz. Então, capitão, o senhor pode achar que eu estou doido, que eu fiquei maluco, mas eu estava lá na fila para carimbar reservista, já era a minha vez, e uma voz falou dentro de mim, e não é meu pensamento, não é imaginação, mas uma voz falou forte dentro de mim. Vai lá e diz para o capitão que eu tirei você daqui. Você falou comigo ontem, você orou. E eu falei com Deus, capitão. Eu dobrei o joelho lá na sala dos armeiros, na sala de armas, e falei com Deus. Dobrei o joelho e falei com Deus. E falei que só Ele podia tirar eu daqui. E pedi perdão para Ele. Aí ele olhou assim assustado e deu risada da minha cara. Começou a rir. Aí eu olhei sério para ele. Por que o senhor está rindo? O que aconteceu? Aí ele, eu sei quem é esse Deus. Aí eu falei, sabe? Ele falou, sei. Eu sou da Congregação Cristã do Brasil. Eu conheço o Deus que falou com você. E se Ele falou isso para você é porque Ele tem um plano na sua vida. Se você falou de Deus hoje para mim, então você teve coragem. Um dia Ele vai chamar você para a obra. Você vai pregar a palavra. Você vai louvar o nome dEle. Você vai ser um servo de Deus. Aí eu falei, tá bom. Aí agradeci a Ele. Aí saiu aquela sensação de nervoso que eu tava. Sensação de alívio, né? Que me deu depois. Aí eu agradeci a Ele. Voltei para a fila de novo. E carimbei minha reservista. Cheguei em casa, contei tudo para minha mãe o que aconteceu. Mas não fui para a igreja. Só depois de 5, 6 meses, só em setembro desse ano, em 93, já era 1993, aí eu fui para a igreja presbiteriana renovada. Foi lá que eu conheci Jesus. Na verdade, ele já me conhecia e eu falava com Deus, mas eu não obedecia a Deus. Só que ele me livrou, ele me impediu de ficar detido no quartel e muitos livramentos que eu tive lá dentro, né? E aí eu quero encerrar dizendo para você, como eu li nessa palavra assim, que o Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso refúgio. Não importa o problema que você esteja passando, a dificuldade, você está naquele momento que você diz assim, eu estou sem saída, mas Jesus é a sua saída. Ele é o seu refúgio. Independente de tudo que está acontecendo, de todos os problemas que a humanidade está passando, se você crê em Deus, Ele é o seu refúgio. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele tem toda a autoridade. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então esse poder Ele tem para nos livrar. É o poder que Ele tem para libertar você. Creia nele, busque Ele, se humilhe na presença dEle e você vai ver o amor dEle se manifestar na sua vida. Amém? Quero agradecer e eu espero que você goste desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe e mostre para as pessoas que Deus, Ele está cuidando de você. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.